Fala, minha brazucada linda, como vocês estão? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vocês estão no nosso Couple Couple Lovecast. Lovecast. Esse é o nosso novo projeto. Caramba, amor, saiu, hein? Saiu. Nossa, saiu. Couple A gente Lovecast. começando, a gente já gravou aqui umas 30 vezes aqui, não tinha saído, mas agora saiu. Esse é o nosso novo projeto e você faz parte desse projeto aqui. E como é que foi o propósito do projeto, amor? Na verdade, o propósito partiu de uma conversa. Porque eu e Juliana, nós somos um casal que a gente conversa muito. Se tem uma coisa que a gente faz aqui em casa, é conversar. Sério, deixa eu falar, gente. tá? Eu que falo, Juliana? Vamos começar a brigar aqui nesse podcast agora? A gente fala que eu falo que ela tem 1000 palavras. E ele tem 1.500. Aí junta, né? Não, sério, o propósito foi o seguinte: numa conversa a gente sempre conversa sobre muitas coisas, muitos assuntos, e são conversas muito legais, que tanto eu aprendo muito com ele, como ele aprende muito comigo. E a gente tava numa conversa e a gente pensou, poxa, cara, essa conversa ela precisava ser gravada. Sempre, claro, partindo dele, né? Essa ideia Gravar a partir de gravar sempre partindo dele. Ele, cara, essa conversa nossa precisava ser gravada. E a gente pensou, poxa, por que não compartilhar com os nossos amigos aquilo que a gente já conversa no nosso dia a dia, aquilo que a gente aprende um com o outro? Não gravar e fazer uma conversa geral, né? Chamando vocês pra dentro da nossa conversa, chamando vocês pra dentro do nosso dia a dia. E a gente pensou porque a gente achou, cara, que as nossas conversas poderiam ajudar muita gente, Sim. poderia ajudar muito casal. Mas isso aqui é só pra casal? Of course que não. Sentiram o meu inglês com português. Of course que não. A bichinha Entendeu? é bilíngue. Até em uma frase só, ela é bilíngue na mesma frase. Ela consegue. Ai, gente. Não, e isso é muito importante. Esse canal aqui, ele não é só pra casal, gente. Ele é pra casal, e pra quem é casado, pra quem é namorado, pra quem tá se preparando pra Porque a casar. pessoa vai se preparar pra casar. Ela Sim. tem que saber as besteiras e os acertos também, né? Sim, claro. Não cometer besteira, mas também saber o que a pessoa pode acertar. Não, isso é a melhor coisa, você ter exemplos a não seguir. Você tem exemplos a seguir e exemplos a não seguir. Talvez se a gente tivesse uma base dessa também no começo do nosso relacionamento, a gente teria evitado muita coisa, né? Não de briga entre a gente, né? Mas de coisas do De dia a briga dia entre a gente também. também. Não, nem tanto, amor. Não, a gente Eu não só briga. quebrei teu braço 2 vezes. Só, entendeu? Isso aqui, essa cicatriz Ah. aqui, essa aqui, entendeu? A gente só bate e não deixa marca. Mentira, gente, pelo amor de Deus. Não. Corta esse negócio. Mas é isso aí. Esse projeto saiu de uma conversa para poder ajudar vocês. Sim. E também deixar registrado algumas coisas também das nossas particularidades que nós decidimos compartilhar isso com vocês. Sim, é isso aí. Então é isso, gente. Eu quero que vocês compartilhem com a gente também história. Que vocês coloquem Deixa aqui no comentário sobre quando a gente falar sobre algum assunto. Vocês podem dar ideia também sobre temas, né? Sobre o que a gente poderia falar. Pode compartilhar a história de vocês também, porque a gente também quer conhecer você, quer conhecer a história de vocês. E como a gente tá falando, isso aqui é uma conversa, isso aqui é uma troca. Então a gente conversa, vocês respondem e assim vai indo, ó. Então, hoje nós vamos falar como tudo começou. Porque não adianta a gente também chegar aqui, né, falar e vocês não conhecerem a nossa história, vocês não conhecerem a gente. Então, por isso que a gente pensou nesse primeiro episódio, a gente falar um pouco da gente, como que nos conhecemos, como que começou esse relacionamento. Pra quem não sabe, eu e o Julian, a gente tá junto há 21 anos, Nós fazemos 22 anos esse ano. Mês que vem. Mês que vem, dia 14 de outubro, nós fazemos 22 anos juntos. 22 anos juntos, gente. Ou seja, eu acho que a gente tem um pouquinho de bagagem, né, A amor? gente pode falar um pouquinho desse assunto. Acho que a gente tem um pouquinho de bagagem. 22 anos nós vamos fazer mês que vem. Então a gente resolveu compartilhar isso um pouquinho aqui nesse primeiro episódio para falar um pouco da nossa história. E eu fiz um script, né? Porque senão eu esqueço tudo sem script comigo. Vá-se embora. E vamos lá. Primeira vez que você me viu. Não, acho que é melhor você falar a primeira vez que você me viu, porque você me viu primeiro. Tudo começou comigo. Primeira vez que eu a vi é melhor. Não, só uma observação, gente. Quando eu comecei a namorar com o Julian, eu tinha 13 anos. 13 anos! Mas eu acredito que a primeira vez que eu a vi, eu acho que ela devia ter uns 12 anos. Por aí, né? Na verdade, nós nos conhecemos, eu tinha 12, vida. Ah, é? Nós nos conhecemos, eu tinha 12. Aí nós começamos a namorar, eu tinha 13. Então, meninas de 12 anos. A gente sempre fala isso quando a gente tá velho, né?
Não repitam isso. Não, gente, não façam isso. Não, não. Façam isso. E não é que eu me arrependa, porque graças a Deus o meu relacionamento deu muito certo, né? À toa que a gente tá aqui até hoje, namoramos, noivamos e casamos. Mas isso não quer dizer que isso vai dar certo com todo mundo. Então, gente, 12 anos, 13 anos não é a idade pra estar namorando, gente. Não é a idade pra estar. Porque namoro, vamos falar sério, gente. Namoro é algo sério. Certo. Namoro é algo sério. Eu penso, né, como cristã que sou, eu sei que né, independente aqui, tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que não são cristãs, mas na minha visão como cristã, o namoro é um preparo, é uma preparação para o casamento. Ninguém namora por namorar, você namora porque você, né, você quer algo futuro com aquela pessoa ali, você pensa em algo futuro com aquela pessoa. Uma pessoa de 13 anos pensa em algo futuro com alguém, gente? Pensa, né? Tá curtindo. Tem idade, Mas também gente. tem aquilo, né? Não que você vai sair testando por aí. Mas se o namoro não deu certo, esse é o momento de cortar a raiz, né? Sim, Então, claro. no namoro é onde você pensa, cara, vamos cortar as raízes pra poder Pra não pensar fazer em um algo. casamento ruim, Mas né? quando você namora, na verdade, você tá pensando em algo futuro, né? Com certeza. E noivado já é uma aliança, já é um compromisso, compromisso, né? já é um compromisso ali firmado. E a primeira vez que eu te vi, mano. Conta aí, como é que foi? Então, a primeira vez que eu a vi, eu tava com o meu melhor amigo. Não é um momento triste, tá, gente? Mas é uma realidade. Meu melhor amigo que faleceu. Não lembro, no 2001. Ah, não vou lembrar o Olha só, nome. 2000, gente. Não, a gente começou a namorar em 2001, mas foi bem... Você me conheceu, me viu Eu antes, tenho né? 22 aninhos, então foi logo ali, entendeu? E eu tava com meu melhor amigo, a gente subiu na laje de um outro amigo. E eu olhei pros fundos da minha casa. Eu nunca tinha ido lá, nessa laje lá do amigo meu. E aí eu olhei pros fundos da minha casa e tava uma pequenininha, bonitinha lá, tudo pacotinha. Esse moleque olhando no quintal dos outros, gente. Mas olha só, vamos lá. Eu também era de menor, tá, gente? Eu tinha, não sei quantos anos eu tinha. 15 anos? Não, tinha menos. Tinha menos, provavelmente. Eu devia ter, sei lá, acho que uns 15 anos. Por aí. 15 ou 14 anos. E aí eu a vi, olhei pro meu amigo e falei assim, eu ainda vou namorar com essa menina. E eu, inocente criança, brincando de Barbie no meu quintal, Brincando de gente. Barbie. E realmente foi isso, exatamente isso que aconteceu. Eu olhei pra ela e falei assim, eu ainda vou namorar com essa menina. E foi a primeira vez que eu a vi. Sim. E ele morava na rua de trás, só que como eu era criança, né, eu era bem novinha, eu não tinha esse costume de sair da minha rua, na verdade. Eu era o Backstreet Boy Ele dela. é o meu Backstreet Boy, gente, é meu menino da rua de trás, literalmente. Então, essa foi a primeira vez que ele me viu da laje. Ele olhou, eu tava no meu quintal, ele me viu em cima da laje e ele falou: eu ainda vou namorar com essa menina. Pra esse melhor amigo dele, que é o Fabinho, que era um amigão, né, vida. E a minha primeira vez que eu vi, gente, é até engraçado. Conta aí, filho. Vamos lá. A primeira vez que eu vi foi numa festinha, essas festinhas de escola, né? Sempre rolava essas festinhas de escola. E nós fomos pra uma festinha eu tinha um amigão, né, o Igor. E a gente tava nessa festa, ele é um amigo em comum, né, entre a gente. E quando chegou lá, o Juliano pediu para me dar uns beijinhos. Como a gente diz no Rio de Janeiro, né? Pediu pra dar uma ficada, eu queria ficar com essa menina. Aí o meu amigo falou, meu amigo quer ficar contigo, que não sei o que. Aí eu olhei assim, deixa eu ver, né? Deixa eu dar uma... Aí viu, só tinha cabeça e orelha. Aí eu olhei assim, eu falei, não faz muito meu tipo, não gostei muito da E não. uma pessoinha igual aquela tem tipo. Tem tique-tipo. Ai, agora você vê que pessoa com 13 anos escolhendo não, pra querer ficar ou não, Tem gente. tipo. Tem base? Não tem base, gente. Mas enfim. Aí esse meu amigo veio falar comigo e eu olhei assim, não curti muito não. E eu tava com a minha prima, opa, curti. Minha prima, eu já curti já. Então minha prima pegou e ficou com ele. E eu, safadinho que era, não desperdicei a oportunidade. Agora ele ri, né? Agora a gente também não tem como 21 anos, quase 22 anos atrás, né, gente? Enfim, aí ele ficou com a minha prima e eu ficava com um amigo dele, né? Ficava os quatro, a gente saía junto. Só que eu e Juliana, a gente sempre foi muito amigo, né? A gente, desde o primeiro contato, assim, a gente se conectou de uma forma de gostar das mesmas coisas. Pra caramba, gostar das Sempre. mesmas coisas. Assim, a gente já era puxado um pouquinho pro rock and roll, né? Sim, sim. No começo não, no começo a gente gostava de Backstreet Boys. Fala que você era fã do Backstreet Boys, né? Eu gostava de Backstreet Boys. Sim, gente. Backstreet Boys nos uniu. Eu não lembro disso não, tá? Essa parte Não foi Backstreet Boys que nos uniu, não. Mas a gente gostava também de Backstreet Boys na época.
Comenta aqui se você tem mais ou menos a nossa idade, se você foi unido com alguém Fala que se você curte Backstreet por causa Boys, de gente. Backstreet Boys. Fala que você não ficava de tarde ouvindo aquele CD. Não, ó. Nossa, gente, foram muitas tardes. Eu e minhas primas, muitas tardes ouvindo Backstreet Boys, N5. Velhos tempos. Aí fala. Enfim. Então a gente começou a ficar, né, os quatro, só que a gente era muito amiga, a gente sempre conversou muito, eu e o Juliano, a gente tinha muitos assuntos em comuns. E depois de algum tempo, né, minha prima não morava lá, minha prima morava em outro lugar, de vez em quando que ela ia pra lá. E a gente começou a conversar e teve uma vez... Mas partiu de mim. Sim, tá? partiu dele. Partiu de mim. Assim, eu lembrava, tinha aquela lembrança da laje e tudo mais, então eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei assim, cara, assim, acho que não tinha aquele, não sei, eu acho que era mais a curiosidade, não tinha aquele sentimento, Sim, né, mas tinha aquela curiosidade, cara, eu preciso ficar com ela e tal. Mas a gente conversava bastante. Não, gente, agora é sério, o nosso primeiro beijo foi cinematográfico. Foi. Tu lembra, vida? Lembro. Tinha uma esquina que a gente falava que era a nossa esquina, que a gente sempre ficava nessa esquina, né? Gente, adolescente, olha, gente, esses adolescentes, vou te contar uma coisa, hein? Mas na nossa época também era Não tinha tanta maldade como tem hoje, não tinha tanta né? maldade, assim, a galera ficava na rua mais tempo, Sim. entendeu? Naquela época logo ali, entendeu? Que logo ali, né? Enfim, né, gente? Vamos deixar quieto. Não façam as contas, tá? esquece as contas. Não façam as contas de quantos anos nós tínhamos e quantos nós temos Não conte os agora. anos pelas rugas. Gente, por favor, não façam isso. Você tá linda. Obrigada, meu amor. Você também. Então, o nosso primeiro beijo, gente, foi cinematográfico. Foi tipo, eu tinha acabado de me converter, né? Na primeira vez que quando eu era adolescente, me converti, que eu conheci Jesus mesmo, porque eu fui criada na Testemunha de Jeová. E quando eu fui adolescente, eu conheci o cristianismo, né? O evangelho ali. E eu fui morar na casa dos meus avós nesse tempo, para poder ficar na igreja, né? Com a minha prima e tudo. E eu fui lá, onde eu morava antes. Encontrei com o Juliano na esquina, aí ele pediu pra ficar comigo na cara de pau, assim, né? E eu falei assim... Cara, a hora é agora. Eu já sabia que ela não tava morando mais ali. Tava eu e minha prima Glaucia. Glaucia com certeza vai assistir esse vídeo. Ela estava lá, presente no primeiro dia. A Glaucia sempre... Minha primana tá sempre sabendo das sempre coisas, presente, né? sempre sabendo de tudo, sempre. Glaucia é fofoquinha. Mentira, a Glaucia é minha amiga. Mentira, primo. Minha primana mesmo, de estar comigo nos melhores momentos, nos maiores momentos da minha vida. Então ele chegou pra mim, gente, coisa mais linda esse menino, tá? Chegou pra mim e falou assim, falou que queria ficar comigo, aí eu falei que queria ficar, mas que agora não dava porque eu tava indo morar na casa da minha avó. Aí ele falou alguma frase, tipo assim, então, alguma coisa de não perder tempo, simplesmente como um beijo de novela, me virou e Não beijou. dá pra gente perder muito tempo. Gamei, gente. Maria do Bairro. Maria do Bairro, não, gente. Nem assisto Maria do Bairro. Nunca assisti. Maria Mercedes. Cara, Maria Mercedes. Mas Maria foi. Aí foi aquele beijo assim, cinematográfico, aquela coisa atrás dos fogos, pá, explodindo, aquela coisa mais linda. Aí eu gamei, né? Aí gamou. Ali eu gamei, mas eu fui morar na casa da minha avó. Aí ficamos um bom tempo sem se ver, né, amor? E depois a gente começou a ficar, de vez em quando, toda vez que tinha uma festinha, a gente se encontrava. ficava. Mas a gente não namorava. Não namorava, a gente só ficava. Sem E compromisso. aí tinha um complô. Tinha um complô contra a minha pessoa, porque o irmão dela e o primo dela ficavam falando mal de mim, porque eles ficavam sabendo dos meus podres que eu ficava com outras meninas. Mas a gente não namorava. Não, a gente não namorava. Você vai namorar com esse garoto? Ele é um safado, mas o meu primo colocava mais pilha na cabeça do meu irmão, né? Se fosse minha irmã, não deixava, que não sei o quê. Mas eles estavam certos. Sim, estavam certo, que ele era galinhazinha, gente. Eles estavam certos. As coisas mudaram pra mim, claro, mas eu naquele momento eles estavam certos. Não, e algo muito legal que nós tínhamos quando nós ficávamos, né? É que toda vez que a gente acabava de se beijar, a gente se abraçava. E ficava mó tempão abraçado, né? Não sei, era uma coisa. A gente acabava de beijar e abraçava e conversava. E o que eu acho que é muito legal, tipo assim, a gente tinha uma conexão muito boa de amizade. Sim, Não era aquela tivemos. parada assim, vou ficar pra Não era só por satisfazer, ficar, não sei o que e tal. Não, a gente tinha uma conexão legal de amizade mesmo, de conversar, de trocar uma ideia, de rir um com o outro. Deu match. Deu match. Né? Beijo novinho, deu match. É isso. E a gente namorou quanto tempo? Nós namoramos 5 anos.
Não, só um comentário aqui pra quem conhece. O Julian me pediu em namoro na Rio Sampa. Era uma casa de show que tinha ali em É, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. a gente frequentava muito. A gente frequentava, a gente era roqueirinho, mas a gente frequentava a Moonlightin. Moonlightin, Caraca, você caraca! lembra da Moonlightin, cara? Lembro, com A certeza. gente frequentava a Moonlightin e aí... E eu já fui, cara, na minha cabeça eu já tinha programado tudinho. Falei assim, mano, é hoje, é ela, não sai da minha cabeça. E eu vou ter que pedir ela pra namorar comigo. Na verdade, aí na festa de... Teve uma festa de rua que a gente se encontrou, Sim. né? Que você gamou no meu Adoraria, adoraria. foi. Adoraria, eu nunca mais esqueci. Eu tinha. Eu acho que eu tinha pedido pra ficar com ela, pedido namorar com ela. E eu não queria. Nesse dia eu falei que no começo eu tava falando que não queria. Por quê? Porque eu gostava dele. Uhum. Então eu sabia Acho que que, ela poxa, tinha que medo eu também, tinha um né? pouco de medo, porque eu já tava com aquele sentimento de gostar mesmo. Então eu não queria ficar ali só ficando, né? Eu sabia que se eu ficasse ia ser pior pra mim. Quanto mais a gente fica, mais a gente gosta, né? Então eu não queria, fiquei meio que lutando um pouco contra aquele sentimento de. Mas eu fui na intenção dele. Porque eu sabia que ele estava nessa festa, mas eu não queria Uhum. ficar com ele. Eu queria ver, mas Acho que não foi queria uma, ficar. acho que foi uma pergunta do tipo, Ah, tá bom. Aí ficamos tá bom, mas conversando. aí, se fosse possível, tá, você gostaria de namorar e tal? Foi algo do Não, tipo, pra né? ficar, né? Você perguntou de ficar. Aí ele lá insistindo, né? Jogando papinho, Papinho vem, conversando, papinho nanã, vai, pá, pá. pá. Aí eu meio ali, não sei o quê, fazendo Aquele aquele charminho. charme. Aí ele pegou e depois no final, ele já tava ali, né, cansado já do papo já, né? No fim das contas. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. Aí ele perguntou se eu gostaria de ficar com ele. Aí, filho, eu meti um Ela adoraria. falou pra mim, adoraria. Ela não falou sim ou não, ela falou adoraria. Aquilo ali foi como, Senhor me perdoa, mas foi como uma espada penetrante. E aí quem gamou foi eu, porque na verdade eu já tava gostando dela. Mas aquele adoraria aí ficou, eu fiquei pensando naquilo ali, noites e noites. Meninas, usem essa tática. Adoraria. Gravem essa palavra. E aí, cara, eu gamei e eu falei assim, cara, eu tenho que pedir pra namorar. Aí nesse dia lá nessa casa de show, ela foi, eu já sabia que ela ia, porque o Moonlighting. As Sempre meninas iam porque era grátis. As meninas eram grátis. era grátis. Até 8 horas. Até 8 horas. Pode crer. Era grátis até 8 horas, então as meninas iam. E aí eu sabia que ela ia e eu planejei tudo na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu vou pedir pra namorar com ela. E aí quando a gente tava no centro assim da casa de show, aí tinha um espaço lá de fora, um espaço externo, onde a galera se alimentava também, tinha comida e tal. E tinha um murão, assim, É. né? Tinha um murão. E aí eu falei assim, cara, deixa eu falar com você. Aí chamei ela, aí encostei no famoso muro, aí começamos a conversar Mãe, e não tudo mais. ouça isso. Não escuta isso, minha sogrinha da Mentira, minha mãe. vida. No final é pro muro. Esse negócio de paredão é Foi mentira. sim, tá? A tua filhinha não era um anjinho, não. E aí, e aí eu comecei a conversar com ela e ela me explicou sobre o medo, né? Ela falou sobre o medo e tudo mais. Eu falei assim, cara, não tem o que fazer. A gente tem que testar. Eu gosto de você, você gosta de mim. A gente tem que testar, a gente tem que saber se vai dar certo ou não, só se a gente ficar. Aí ela decidiu namorar E começamos a namorar com a em minha pessoa 2001. em 2001. Dia 14 de outubro de De 2001. 2001. E Começamos a namorar. nós fazemos esse ano juntos 22 anos juntos. 22 anos, gente. 22 é muito anos tempo. É muito tempo. Uma vida, né? Uhum. Quantas crianças já nasceram aí nesses Ah, 22 anos que já gerações, tá gerações. adulta? Já... E é engraçado porque, tipo assim, muitos casais, né, durante esse tempo, se juntou com a gente e já se separaram. Já se separaram. Também, né? Muitos. Muitos casais se juntaram. De namoradinhos também, né? Sim, da época. E a gente namorou 3 anos, né? Nós ficamos namorando, né? Namoramos 3 anos, a gente teve ali uma fase que nós nos separamos, né? Ficamos 3 meses separados. Na verdade, foi eu que terminei, né? Acabei terminando. Mas, tipo assim, né, gente? E eu falo muito isso, né? Justamente, hoje a gente tava conversando sobre isso, que não é algo que eu me arrependa. Por quê? Porque eu tinha 15 anos, gente. Eu era uma criança. O que uma menina de 15 anos pensa? Eu comecei a namorar com 13. Então, na verdade, eu não tive uma vida ali, né? Uma adolescência sem o Julian, porque os meus amigos eram os amigos do Julian. Pra onde eu saía com ele. Então, tudo era muito voltado ali pro Julian, pro Eu acho que relacionamento. deu tipo uma sufocada também. Deu tipo uma sufocada, meio assim, de querer sair, de querer curtir, querer ver outras coisas.
E eu também não tava muito legal. A gente brigava muito. E, tipo assim, eu acabava fazendo ignorância com ela naquela época e tudo mais. É. Isso deu uma desgastada. E, tipo assim, isso faz a pessoa pensar assim, cara, esse cara não é o mesmo que eu comecei a namorar. Então, eu confesso que eu vacilei também nesse ponto, né? Então nós terminamos e ficamos 3 meses separados nessa época, né? Aham. E, né, aí foi o tempo dali da gente conhecer outras pessoas, da gente sair, né? Tipo assim, a gente teve a nossa fase ali. Só que Deus, gente. E olha, uma observação é. Toda vez que a gente conversar alguma coisa, vocês podem ter certeza que ele sempre vai ter um caminho voltado para Deus, porque a nossa vida, o nosso relacionamento, ele é pautado em Cristo. Então, Uhum. tudo que a gente fala sempre tem Deus, né? Sempre vai na direção do Senhor. E conta essa parte, Então, Vitor. essa parte é muito maneira Porque porque, partiu dele, né? Essa parte da volta. eu tava muito loucão na rua e tudo mais. E separado dela, eu queria muito ela, mas também eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui, na minha cabeça, muito determinado em certas situações. Isso não é pra ser minha, então vou fazer o quê? Eu vou morrer. Isso vai passar, cara. Esse negócio de pessoa que eu sei, cada um tem o pensamento que tem e que quer ou que gruda na pessoa e só vive se aquela pessoa viver com ela. Eu não pensava dessa forma, então eu falei assim, cara, isso vai passar, mas tá doendo pra caraca ficar sem ela e tudo mais. E aí, cara, eu tinha me batizado com 14 anos de idade, tinha saído da igreja. Foi criado na Eu igreja, fui na criado na verdade. igreja, isso já fazia. Eu fiquei ao total fora da igreja depois que fui batizado. Eu fiquei 7 anos fora da igreja, né? E é algo que eu me arrependo. Eu me arrependo de ter ficado fora da igreja. Hoje eu não sei viver sem Cristo. E, cara, aí quando ela decidiu separar, em um momento eu falei assim, a gente tinha mania eu tinha mania de dormir na laje, né? Naquela época podia lá no Rio muito É. quente e tudo mais, eu tinha mania de dormir na laje. E eu olhando as estrelas e tudo mais, foi bem filme Porque eu mesmo. amo muito a Estrela Cruzeiro do Sul, né, amor? É. Aí eu comecei a conversar com a estrela, mas na verdade eu conversando comigo mesmo, né? Mas aí depois eu fiz tipo uma aliança com Deus. E eu falei assim, Senhor, eu sabia. E na verdade, gente, no fundo, você que já viveu algo com Deus, você sabe a quem recorrer nos momentos de tristeza, no momento que tá mais que tem um buraco aí dentro, você sabe a quem recorrer. E aí eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, eu quero a minha Bianca, não essa de hoje, não essa de agora, mas eu quero a minha Bianca, aquela Bianca do início, que a gente conversava, que a gente brincava, que a gente se entendia. Eu quero essa Bianca. E se essa Bianca voltar pra mim, eu volto pros teus braços. Eu volto pros teus braços. E aí? E nessa época eu tava ficando praticamente namorando com o menino, né? Aquela coisa de ficar sério, né? Eu tava praticamente namorando com esse menino, ficando sério com esse menino. E, gente, é doideira, porque parece que foi. É como se tivesse um estalo na minha cabeça de eu olhar, tipo assim, e pensar: o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo com esse garoto? Tipo assim, é como se verdadeiramente uma escama tivesse caído dos meus olhos, assim, e eu tivesse, tipo, cara, ele é o amor da minha vida, tipo, dá até uma Entendi. emoçãozinha. Tipo assim, é ele sempre foi ele. Então, eu fui correr atrás, né? Tipo assim, limpar a cagada que eu tinha feito, né? Assim, na minha cabeça, né? Então, eu comecei a correr atrás dele e ele foi bem firme. Isso é uma coisa muito legal, porque ele foi bem firme no começo. Por mais que ele me amasse, por mais que ele tivesse feito essa promessa, ele chegou pra mim e falou assim: você vai precisar confiar, vai precisar reconquistar a minha confiança. Uhum. Tipo assim, não foi fácil. Eu não cheguei lá e, não, vem, meu amor, tá tudo certo. Tipo assim, porque eu entendo que ele foi machucado, né? Ele foi, poxa, né? Normalmente quando quem bate não sente tanto, né? Mas quem recebe sente muito mais. Então eu entendo que ele foi muito machucado, que ele foi muito ferido também. Então eu precisei realmente correr atrás para reconquistar ele. E dentro desse correr atrás, eu precisei abrir mão de amizades, que naquela época eu sabia que me afastava dele. Eu, Só fazer um parênteses aqui, porque, tipo assim, não foi uma parada meio que chicoteada, não. não, gente, Não pelo amor de chicoteei ela pra Deus. fazer isso, só que eu estabeleci o meu limite. Eu falei assim, ó, o meu Sim, limite é esse, então, pra que dê certo, eu vou entrar no seu limite, eu vou chegar até o seu limite, eu quero que você chegue até o meu limite. Então, eu sei que eu tenho coisas pra mudar, mas eu sei que você também tem coisas pra mudar. E pra que você ganhe minha confiança, o meu limite é esse. Eu sim. estabeleci limite
eu falei pra ela, e eu não abri mão do meu limite pra ela. E ela falou assim, cara, eu quero ficar com ele, então E eu vou não vou era fazer. algo assim, tipo. Eu entendi que realmente a vida que eu estava levando não era algo saudável para o nosso relacionamento, entendeu? Para o que eu Uhum. queria, porque eu queria viver com ele, a vida que eu estava levando realmente não se encaixava mais dentro daquilo ali, né? Tipo assim, aquela vida de solteira, né? Porque, mas, nossa, é como se fosse, né, que as pessoas falam, relacionamento tóxico. Não, de maneira alguma, muito pelo contrário. Porque eu era muito melhor quando eu estava com ele, muito mais saudável quando eu estava com ele, né? Então eu precisei abrir mão de algumas coisas para poder estar realmente conquistando a confiança dele. E aí foi indo de degrau em degrau, a gente foi, né? Eu fui conquistando. Só que, gente, ele não me contou que ele fez essa promessa. É, eu não tinha Ele contado não me pra ela. contou. E o que aconteceu? Né? Mesmo a gente voltando ali, mesmo abrindo mão de algumas coisas, a gente continuou brigando. Por quê? Porque eu fui canalha com Deus. Eu não voltei. É. Ele trouxe ela pra mim, mas eu não cumpri a minha parte. E agora conta. Sim. Então preste atenção quando você fazer promessas pra Deus. Então teve uma vez, eu lembro até que foi um carnaval, o Juliano, ele, tipo assim, e isso é muito incrível, gente. Isso é uma coisa que eu falo pra você. Tem como mudar. O Juliano, ele era uma pessoa muito ciumenta. Uhum. Quando ele era novo, ele era uma pessoa muito ciumenta, né? Às vezes você olha assim, nossa, é impossível você controlar. Sim, gente, tem como você controlar. Tem Entendi. como você ser melhor. Isso é controlável. Você controla esse sentimento. Não é o sentimento que controla você. Então, o Juliano, ele tinha um pouco dessa coisa do ciúme. E teve uma vez no carnaval que nós brigamos, né, amor? E foi uma briga bem feia, assim, né? Não foi uma briga legal. E ele, né, ele foi lá pra casa, só que eu A sabia que briga ele feia não é briga de telecat, tá, nunca, gente? jamais, gente. A Não gente é. nunca encostamos um no outro, era briga É. só de palavras, né? A gente acabou se alterando ali na palavra, só isso. Na verdade, mais ele do que eu, né? Porque eu nunca fui muito É. de falar. Mas enfim. Ele é bem calminho. E eu sabia que naquele dia, a minha tática naquele dia foi o quê? Não vou deixar ele embora. Porque se eu deixar ele embora, vai terminar. Porque, tipo assim, deu ruim. Então, eu sempre digo isso. Ele vai acalmar aqui, a gente vai conversar aqui pra gente poder resolver isso aqui agora. Tipo assim, né? Resolver esse negócio aqui. E ele não me contou o que estava acontecendo, tudo. Nesse dia que a gente teve essa briga feia, ele pegou e me contou. Ele falou assim, com essas palavras: eu sei o que tá acontecendo. Eu fiz uma promessa pra Deus e não cumpri. Uhum. Aí ele me contou tudo o que tinha acontecido. Então, na minha cabeça, o que eu pensei? Isso, gente, eu tô falando de uma Uau. menina de 15 anos. De 15 não, 15 anos, né? 15 anos Não, ainda, já acabou. 16 16 anos. anos por aí, né? Eu tô falando de uma menina de 16 anos. 16 anos. O que eu pensei? Falei assim, cara, se eu não tomar uma atitude, meu relacionamento vai acabar. Então, se ele não tem força pra cumprir a promessa que ele fez, eu vou Forte, tá, cumprir. gente? Eu vou fazer. Então, eu comecei aí. Mesmo ele não indo, né? Que ele acabou tomando, né? Na época, ele ficou um pouco assim, um pouco rebelde com relação à igreja. Falei, cara, eu vou. Eu vou buscar pelo meu. E eu comecei a ir sozinha. Eu ia pros cultos sozinha. Eu ia pra, na época, tinha a igreja pra sentar. Eu ia pra igreja pra sentar sozinha, me arrumava e ele ficava em casa. Ou ele ia trabalhar, né, amor? E eu comecei a ir sozinha, comecei a buscar sozinha. Aceitei Jesus primeiro, fui no show. Eu tava no show do PG, na época, Oficina G3. Oficina G3, e o PG tava pregando no show. E ele fez uma pregação linda, eu não lembro a base da pregação, mas foi uma pregação linda. Eu aceitei minha mão no show e aceitei Jesus. Naquela época ele não tinha voltado ainda, eu só cheguei em casa. Voltou pra Jesus, né? Você tinha aceitado antes. Eu voltei pra Jesus, na É. verdade, É voltei. porque na nossa adolescência a gente fazia isso. Né? Alguém vive isso aí? Esse alto e baixo aí, ó. É, Sabe, no domingo volta pra Jesus, quando chega na outra semana já sai de novo. nós vivemos isso. Isso. Então eu comecei a ir sozinha, aceitei Jesus, comecei a buscar e comecei a buscar pelo meu relacionamento, até ele quebrantando o coração dele, quebrantando e começar a me acompanhar. E até E que eu decidi, eu falei assim, cara, eu preciso voltar, eu preciso cumprir minha promessa. Eu preciso cumprir minha parte. E eu cumpri. é isso aí. E tá até hoje, gente. E dessa vez, tanto que eu acredito que o Senhor ele tem as formas dele de trabalhar, né? Então, o que eu vejo nessa situação com relação ao Julian? O Julian ele estava com o coração muito fechado para tudo que era relacionado ao Senhor. Então, algo precisava acontecer para que o coração dele fosse quebrantado e o Senhor pudesse ter uma brecha. E talvez naquele momento, o que para o Julian seria algo que
que deixaria ele com o coração quebrantado era me perder, porque no momento era o que ele tinha de mais importante, né? Vamos colocar assim. E como a gente falou no começo, desde o começo o nosso relacionamento sempre foi muito forte, né? Nosso relacionamento sempre foi muito forte. Então eu acho que aquilo ali precisava acontecer para que o Senhor pudesse entrar e realmente ter uma brecha ali, alguma forma, né? Eu sempre falo que não existe caminho A e caminho B, existe o caminho A. Acontece que às vezes a gente sai desse caminho A. O que acontece é que o Senhor ele começa a colocar caminhos para você voltar para o seu caminho original, Uau. que é o caminho A, Que que não top. não existe caminho B, é o caminho A. Você sai, o Senhor ele vai colocando caminhos para você voltar para o seu caminho original. E acho que foi isso que aconteceu. E aí eu voltei, tô até hoje. E aí a gente namorou mais. Nós namoramos mais 2 anos e noivamos. Sim. Eu tô olhando no script pra eu poder saber quanto tempo que a gente namorou depois, tá? Porque assim, a gente vai se perdendo ao longo do tempo. Sim. No caso, nós namoramos 5 anos, noivamos, ficamos 2 anos noivos e casamos. Depois casamos. Depois O casamos. total foi 7 anos até o casamento. Sim, nós casamos em 2008. Sim. Casamos em 2008. E essa é uma doideira, né? Porque a gente, normalmente nós não contamos a data de casamento, a gente sempre conta a data que nós estamos juntos. Porque, como eu falei, a gente sempre foi muito intensa. Muito intenso o nosso relacionamento. Então, praticamente, a gente já vivia uma vida de casado, desde o comecinho. Isso é algo muito importante de se dizer, que, por exemplo, quando eu comecei a namorar com o Julian, eu sou filha de pais separados, né? Morava só com a minha mãe, também. e o Julian também. Morava só com a minha mãe. Quando eu comecei a namorar com o Julian, ele praticamente ele me assumiu de uma forma que o Julian comprava as minhas roupas de Natal e de Ano Novo, muitas vezes, né, amor? Depois que a gente começou a namorar assim, E né? esse é um ponto, porque tipo assim, eu tinha minha namoradinha, então você que tá se preparando. Por isso que a gente fala que o Couple Love também é pra você que tá se preparando. Eu tinha minha namoradinha, mas, meu amigo, você quer ter namoradinha, você vai pedir dinheiro pro papai pra você bancar as coisas da tua namoradinha. Você pode até ter tal ali pra sair no início, mas isso precisa te incomodar. Isso não pode perdurar por muito tempo, você ficar pedindo dinheiro pra sua mamãe, pro seu papai, pra você bancar a sua vida do lado de fora da sua casa. Então, eu sempre fui muito responsável em querer trabalhar pra poder... A gente quer sair, então eu preciso trabalhar. Minha mãe, Sim. eu sei que minha mãe não tem condições de me dar, eu sei que minha família não tem, mas mesmo você que é tua mãe e teu pai tem, entendeu? Então, tem que gerar isso, tem que gerar esse incômodo do preparo de você se responsabilizar pra você assumir algo. Você não assumiu ela, então, se você assumiu ela, você tem que se preparar pra uma vida depois disso, né? Se você casar, e aí, como é que você vai fazer? Você tem que se preparar. Então a gente tinha praticamente uma vida de. A gente tinha uma vida de casado, praticamente, né? Com relação a dinheiro, a gente sempre nunca teve divisão de dinheiro, né, amor? Quando a gente sempre trabalhou e era tudo um dinheiro só, E sempre a gente foi. vai trazer um assunto Mesmo só no falando de namoro. finanças de casais, desculpa, mano. Não, tudo bem. E a gente vai fazer um Couple Love Cast só falando de finanças de Sim, casais. isso é muito importante. Então, só que a gente já estava na igreja nessa época, né? Então, a gente pensou assim, nossa, a gente praticamente tem uma vida de casado. A gente não morava junto, mas a gente tinha praticamente uma vida de casado. E isso, olha, casais que vivem vida de casado, estando na igreja, estando, tipo, vocês não tenho por que não casar agora, né? Vamos colocar assim, você já vive uma vida de casado, você tem certeza que essa pessoa é a mulher da sua vida, você tem certeza que esse cara é o homem da sua vida, por que não casar? Só fazendo Por um que parênteses, não? só abrindo um parênteses aqui, que na nossa história, pra vocês entenderem, né? Nós viemos fora da igreja, fora do Sim, mundo, de uma sim. vida de casado, entendeu? Então nós imergimos no Senhor e algo começou a acontecer na gente e o Espírito Sim. Santo começou a falar pra gente assim, cara, isso aí não tá legal. Não tá legal. E não foi ninguém, tá? Não foi nem os nossos pastores que falaram assim, Não. cara, isso aí vocês vão ter que dar um jeito aí. Não, o Espírito Santo já veio, já Começou a falou incomodar. com a gente, já incomodou, já falou assim, cara, isso aí não tá legal, vocês têm que mudar. Isso foi incrível. E aí, do nada, a gente, né, em casa, aí o Juliano falou assim, vamos casar? Vamos casar, então? Então, tá bom. Eu comecei, botei no papel e falei assim, cara, a gente, olha a nossa vida. Você não sai da minha casa. Ele não sai da minha. Eu não saio da sua casa, então eu saio do trabalho e vou pra sua casa. Se você tá no seu trabalho e você quer um lugar de refúgio ou algo mais, você vem também pra minha casa. Eu falei assim, cara, não dá pra gente viver assim, a gente tá casado. Sim. A gente já tá casado, a gente vai pagar nossas contas, mesmo morando no teto dos nossos pais, a gente paga nossas contas. Então, vamos casar. Sim. Aí casamos. E olha, e como eu falei, gente,
O Senhor, ele é incrível. O Senhor, ele honra propósitos. Ele honra propósitos. Porque, como eu falei, nós viemos de uma vida já praticamente de casado. A gente, né, quando a gente estava desde novinho, já uma vida de casado. Nós imergimos no Senhor com essa vida praticamente de casado, né? Vamos colocar assim. Só que a gente falou assim, nós vamos fazer um propósito com o Senhor. O tempo que o papel tiver correndo, né? Porque tem aquele tempo do papel correr, nós não vamos ter relação. E era algo que era comum na nossa vida, como eu falei, a gente já veio dessa vida, aquilo ali era algo comum pra gente. Mas enquanto nós botamos esse propósito, ó, enquanto a gente estiver esperando esse papel sair e nós não fomos casados, nós não vamos ter relação. Nós dormíamos juntos. Mano do céu. Era difícil, vida. Putz! Maluco! Gente, nós ficamos os muito 3 difícil, meses. cara. Ficamos 3 meses sem realmente cumprir aquele propósito que a gente tinha colocado no nosso coração com o Senhor. E nós casamos. E o Senhor, ele é incrível. Porque na época que nós casamos, gente, acho que foi a pior época, assim, financeira, né? A empresa que o Juliano trabalhava deu tudo errado, atrasou o pagamento, a gente não tinha dinheiro. E, tipo assim, o dinheiro que a gente tinha pra gente poder pagar o papel pra poder. A gente já não ia receber naquele mês, já ia receber no outro mês, só que nós tínhamos programado, porque a gente não tinha a cabeça que tem hoje, entende? Eu não tinha a cabeça que tinha hoje. Então, tipo assim, eu contava com aquilo que eu ia receber lá na frente, ainda não vai dar certo, vai dar certo. Deu certo, porque o Senhor tava... Sim, e a nossa... Mas a gente evita transtornos se a gente se programa. Com certeza. Entendeu? E a gente vai falar sobre isso. E na nossa cabeça era o que? A gente vai casar. Então, já que a gente vai casar, a gente vai construir daqui pra frente uma nova história, uma nova etapa. Não era casar pra morar na casa da minha mãe ou casar pra morar na casa do pai, da mãe dele. A gente queria casar pra ter a nossa vida, ter a nossa casa, ter realmente ele começar ali, né? Tudo certinho, direitinho. E isso inclui aluguel pra pagar, porque na época, né, a gente precisava morar de aluguel. Isso eu tô falando, gente, eu tinha 19 anos na época e o Juliano tinha 22. 19, 20, 22, amor. 22. E o Juliano tinha 22 anos, então, tipo assim, né, a gente era novo ainda. Quando eu casei, eu tava terminando o 2º grau ainda. Então, na época que a gente casou, parece que deu, tipo assim, tudo errado, financeiramente falando. Mas nós tínhamos feito um propósito com o Senhor. Mas o Senhor, ele supriu todas as coisas, gente. Nós não compramos um móvel da nossa casa. Tipo assim, a gente ganhou toda a casa. Tudo novinho. A nossa primeira casa que a gente ia morar de aluguel foi uma casa muito legal, né, amor? Foi uma casa muito maneira, uma casa bem grande, espaçosa, bonita. E a gente pagava por um preço que era inacreditável na época, né? Era um preço pelo valor da casa. E o Senhor supriu em todas as etapas, né? Pra você ver como é bom a gente honrar um propósito que a gente faz com o Senhor. Por que a gente fala assim, o Senhor supriu? Porque talvez você possa estar aí do outro lado e tá achando que foi uma coincidência. Mas a gente sabe que nós não fizemos o propósito barganhando com Deus. Jamais. Senhor, nós vamos fazer esse propósito aqui e o Senhor vai suprir tudo. Não, nós decidimos, cara, vamos fazer um propósito com Deus. Até casar, nós não vamos encostar num outro de uma maneira mais profunda. E aí o que aconteceu? Que nós começamos a receber doações. Nós começamos a receber doações. E quando você está recebendo algo, você sabe de onde que vem. Nós somos muito gratos a todo mundo que fez essas doações pra gente, que ajudou a gente. Minha avó foi incrível na época. Minha tia Rose, nossa... Minha tia Rose foi lá, assim, e comprou. Minha mãe, no final das contas, ela pegou minha lista de chá. E minha mãe, sem ter, tipo assim, sem condição, uma mulher que ganhava um salário mínimo na época. Pegou minha lista de chá, de panela, assim, que faltou. Minha mãe foi... Tem que honrar muito minha mãe, gente. Ela foi lá e comprou tudo, assim, que faltava do meu chá de panela. Tipo assim, minha sogra, minha rainha. Graças a Deus, a gente ganhou tudo, suprimos tudo que a gente precisava, né? E... Você é linda. E a gente sabia, quando as doações estavam chegando, a gente sabia que era o Senhor. A gente sentia que era o Senhor que estava ajudando a gente, que estava cuidando da gente e tudo mais. E aí, pra não estender muito, né, a gente ficou... Já falamos pra caramba. demais. E nós ficamos 15 anos casados.
15 anos casado, amor? Nós estamos 15 anos 15 casados. anos casados. Nós não ficamos 15 Não, anos, nós gente, estamos, nós pelo temos amor de 15 Deus. anos casados. Ó, uma observação que a gente queria, que a gente conversou e queria trazer pra vocês é a questão, né, que se você pode, de uma certa forma, evitar algumas precipitações, pra você evitar. Como a gente falou, né, a gente, né, começamos a namorar, foi tudo muito precoce na nossa vida, porque a gente começou a namorar com 13 anos. Com 17 anos a gente estava noivando, com 19 anos a gente estava casando. Então, na verdade, a gente não tinha uma preparação ali para aquilo tudo que estava vindo. O Senhor supriu? Sim, o Senhor supriu. Mas isso não quer dizer que você não sofra consequências das suas precipitações. Que, por exemplo, a gente foi, né, morar de aluguel ali no começo, então, até então a gente não tinha aquela cabeça de estudar ainda, né, de algo futuro, né, algo maior, que a gente poderia ter algo maior. Já tava estudando para concurso já, né? Mas não era aquela, ainda não era, né, aquela coisa, né. Então, aí tudo, imagina só, você recém-casado, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da casa, né? Você tem uma vida ali agora sua, não tem mais, né? Não é, por mais que a gente sempre foi muito responsável, né? Muito, como eu falei, o Julian me assumiu desde o começo, né? Mesmo eu morando na casa da minha mãe, o Julian me assumiu, mas a gente não tinha mais a casinha da mamãe pra correr. Gente, eu passei num concurso da Escola Técnica da Marinha, do Rio, e... Cara, eu dormia 3 horas. E na escola eu era chamado de Panda. Então a galera que estiver escutando, eles vão lembrar que meu apelido até hoje é Panda lá. Porque eu tinha 3 horas de sono porque eu chegava meia-noite do trabalho. Eu e minha mãe, nós tínhamos um negócio próprio. E eu ia de bike até a casa da minha mãe, mais ou menos uns 40 minutos pedalando, depois 40 para voltar para casa. E trabalhava lá, então às vezes eu chegava em casa muito tarde. E eu ia fazer os trabalhos da escola, fazer tudo mais, e eu tinha que estar no centro do Rio, 7 horas da manhã. Então, cara, eu acordava na madrugada para poder ir pro centro do Rio, ia dormir muito tarde, fazendo os trabalhos e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Não tô falando que você não tem que passar por isso. Eu tô falando que se você se programa, você que pode, programa, mas tem que fazer, amigo. Tem período na sua vida que você tem que fazer, você tem que passar por aquilo ali. Mas se você se programa, se você se antecipa para você não sofrer algo muito maior, então, cara, é bem melhor você escutar esse podcast agora e não sofrer as consequências lá na frente, evitar precipitações para você se preparar e dar tudo certo. Principalmente quem tá pensando em casar, né? Quem tá noivo, quem tá no relacionamento agora, que tá pensando em casar. Então, poxa, se tem como você se programar para você não precisar passar por essas coisas, poxa, se programe, entendeu? Conversa, monte um plano de ação pro casamento de vocês, coloque datas, isso é muito importante, coloquem datas de até quando a gente tem isso aqui para alcançar. E tentam cumprir essa data, sabe? Não sai metendo de cabeça, metendo os pés pelas mãos, colocando os bois na frente da carruagem. Então, porque, nessa fase a gente precisou morar de favor uma época, né? Não favor, assim... Né, tinha na casa da minha família tinha uma casa vaga e a gente falou assim, a gente tá morando de aluguel aqui, né, pagando aluguel, tem uma casa vaga lá, vou conversar lá pra ver se a gente mora lá e com esse dinheiro a gente pega né, faz outra coisa. Só que nesse período que a gente morou nessa casa de favor, a gente passou por muita coisa também, passamos por algumas humilhações, algumas coisas, a gente é muito grato por tudo, pela essa fase, entendeu, que a gente passou lá, né, por tudo. Só que a gente passou por coisas ali que a gente não precisaria ter passado. Foi um momento da gente ser forjado muito numa inteligência emocional. Muito. Eu, então, nem me falo, né, amor? Então, tipo assim, coisas que a gente poderia ter evitado se tivesse tido, né, um planejamento, se a gente não tivesse tido essas precipitações ali dentro da nossa história, né? De ser tudo tão precoce, ser tudo tão muito novo ali, né? Tudo muito... Então, é isso, galera. Gente, a gente falou. E isso aqui é só um pedacinho, é só uma parte, né? Da nossa tem a segunda parte boa, né? Essa aqui foi a parte do perrengue. Tem muita parte aí pra poder contar. Depois tem a parte boa. E vai ter continuação. Ainda. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Curta o vídeo, se inscreve no canal. Ativa lá as notificações para você receber mais vídeos, que a gente vai estar falando muito mais sobre a vida a dois. A gente vai estar expondo algumas coisas nossas aqui
para que vocês não cometam os mesmos erros Sim. e para que vocês acertem naquilo que vocês estão cometendo erros, que nós já caminhamos. Eu acredito que nós temos muita coisa para poder passar para vocês e ajudar vocês nisso e também falar alguns segredinhos de por que está 22 anos juntos e nós vamos morrer juntos. Em nome de Jesus. Em nome de... Até porque, o que a palavra fala, amor? Como diz o pastor Cláudio Duarte, é até que a morte nos separe. Se quer separar, ora aqui agora e você pode partir para a glória. É assim que ela me trata. Você vai, eu fico. Ela gente, quer ficar com os meus milhões. Coloque aqui no comentário se vocês se identificam com a nossa história, se vocês gostaram da nossa história, se vocês querem saber mais sobre a nossa história, né? De tudo que ainda tem outras partes. E deixa a história de vocês aqui também. Deixa a história de vocês também. A gente também quer saber. Se vocês também têm uma história assim como a gente, né? Tipo de namoradinhos, Então coloca aqui no comentário que a gente quer conhecer, a gente quer ler, a gente vai ler todos os comentários. A gente quer saber quem já é beloved. Quem já é beloved. Você que ativou as notificações, você que se inscreveu no canal, você faz parte da família Beloved. Sim, e também se inscreva lá no nosso Instagram, Couple Love Oficial. Sim, nós vamos deixar aqui nas inscrições. E é isso. Vemos vocês no próximo Couple Love Cast. É isso aí. Ela errou dessa vez. Amamos você. Beijo, gente.